Mulher morta a facada na rua no Porto. O agressor evadiu-se do local. Concorrente do México é chamada de burra pelo diretor do Miss Universo 2025. Fátima Bosch foi ofendida pelo diretor do concurso. O incidente, transmitido em direto, gerou protestos entre as concorrentes e rapidamente se tornou viral. A organização repudiou a atitude do tailandês, que refuta as acusações. Fundadora do Chega aceita o pedido de dissolução. Se o partido terminar, Ventura não poderá culpar ninguém a não ser a si mesmo. Fernanda Marques Lopes, membro no3 do Chega, questionou os órgãos escolhidos pelo Chega na 5ª Convenção do partido e sustenta a legitimidade dos argumentos que Garcia Pereira apresenta para a dissolução. Chaves, suspeito preso por suposto abuso sexual da sobrinha. A prisão foi realizada em cumprimento de um mandado de detenção europeu emitido pelas autoridades espanholas. Faleceu o atleta de futebol americano Marshawn Kneiland. Faleceu Marshawn Kneiland, atleta de futebol americano dos Dallas Cowboys. Contava com 24 anos e encontrava-se a meio da sua 2ª temporada na equipa norte-americana. Influenciadora digital brasileira, famosa como Barbie Humana, é encontrada sem vida na residência de um defensor público. A morte de Bárbara Yankoviski Marques, de 31 anos, está a ser investigada pela Polícia Civil, ocorrida na noite de domingo, num apartamento localizado na zona oeste de São Paulo. Chicharito Hernández penalizado por não celebrar o Halloween. O clube decidiu multar o jogador mexicano Chicharito Hernández por não querer participar numa atividade de comemoração do Halloween. Além disso, Max Doman torna-se o mais jovem a competir na Champions. Flixbus registra perda de 12,5 milhões devido à suspensão das operações em 7 rios. A Flixbus manifesta descontentamento em relação às autoridades portuguesas por não tomarem medidas sobre o terminal de 7 rios, onde a empresa não pode operar por causa da rede Expressos, mesmo após uma decisão positiva da AMT. A rede Expressos insiste na negativa a Flixbus em 7 rios. A rede Expressos interpôs um recurso contra a decisão da AMT que autoriza a Flixbus a utilizar o terminal de 7 rios, argumentando que o terminal está a funcionar no limite e denunciando a concorrência por vitimização. Ministra da Saúde é procurada por médicos tarefeiros para reunião. Uma direção está a ser legitimada pelo movimento de médicos tarefeiros, que pretende encontrar-se com Ana Paula Martins. A petição pública conta já com perto de 500 assinaturas. FNAM, tarefeiros. A medicina não se trata de um sacerdócio. Joana Bordalo Issa não considera que haja qualquer obstáculo em que a negociação ocorra por intermédio de sindicatos. A líder da FNAM reprova o governo atual por não tratar os médicos com respeito e por não lhes oferecer uma remuneração digna. Ou o SNS devora o governo, ou este mostra coragem. Cavaco Silva, que aconselhou Montenegro, Luís Vaz das Neves, que optou por permanecer em silêncio, e os médicos tarefeiros, que anunciam uma greve, representam o bom, o mau e o vilão. A minha vizinhança e eu temos uma grande estima, o responsável pela limpeza. Levanta-se às 4 horas e não se esquece de deixar biscoitos para os nossos cães. Descubra mais sobre esta partilha de Ana Galvão no mais recente episódio de Chica Esperta, já disponível em podcast. Armando Pereira e Patrick Drahi, um conflito de milhões, em 4 questões e respostas. Patrick Drahi, proprietário da Altice, rompeu a relação com Armando Pereira, cofundador do grupo. Em resposta, o português recorreu à justiça e reivindica 1,4 mil milhões de euros.
COP, juventude tem papel ignorado pelos governos na questão climática. Segundo Pedro Sereno, uma COP30 eficaz seria aquela que resultasse numa declaração clara sobre a eliminação total dos combustíveis fósseis. Irão, onde a homossexualidade é considerada crime, pretende impulsionar o turismo através de cirurgias de redesignação sexual. No Irão, as cirurgias de redesignação sexual são vistas como uma maneira de corrigir a homossexualidade. O país agora ambiciona convertê-las numa oportunidade rentável de turismo médico. A Organização das Nações Unidas aponta uma redução de 20% no cultivo de ópio no Afeganistão em 2025. A produção de ópio deverá registrar uma diminuição de 48%, resultando em receitas de 134 milhões de dólares, 116 milhões de euros, em 2025. Greve dos empregados dos bares dos comboios da CP. Nesta quinta-feira de manhã, os trabalhadores vão reunir-se à entrada da estação de Santa Apolónia, em Lisboa, onde começará uma vigília, acampamento permanente a partir desse instante. Detido em Almadas, polícia procurado no Brasil por tráfico. O ex-agente será levado ao Tribunal da Relação de Lisboa, onde serão aplicadas as medidas de coação. Receio das extravagâncias de Trump transforma ações europeias em excelente oportunidade. De acordo com Michael Phil, cabeça da equipa de análise de ações europeias da Morningstar, houve uma alteração de paradigma e, presentemente, os investidores globais demonstram maior interesse na Europa. Acima de Euro 1M para indivíduos em condições vulneráveis. Na 10ª edição, o Prémio Solidário, concedido pelo BPI e pela Fundação La Caixa, destinou mais de 1 milhão de euros ao financiamento de iniciativas que ajudam pessoas em situação de extrema vulnerabilidade. Nissan. Perdas de 1.200 milhões originadas pela reestruturação. Durante uma conferência de imprensa, o CEO, Ivan Espinosa, declarou que a companhia segue na direção certa. Após 40 anos, Nancy Pelosi, democrata, anuncia a sua saída da política. Não me irei candidatar à reeleição para o Congresso, declarou Nancy Pelosi, a primeira mulher a assumir a presidência da Câmara dos Representantes. Nova vitória expressiva de Portugal no Mundial de Sub-17, desta vez contra Marrocos. A equipa nacional está à frente no seu grupo de apuramento. Os agentes do tumulto, as mensagens de Cavaco e o clima nocivo na ar. Um episódio moderado por Sónia Sapaz conta com as intervenções de São José Almeida, Filipa Santa Bárbara e Suzete Francisco. Coleção cápsula de Vicky Montanari para a Parfuaia lançada. Este projeto resultou de um ano de esforço, com reuniões quase semanais com a equipa de design da marca. O resultado é bastante Vicky. Desde a pequena mala vermelha com rodas, 69,99, até às botas de cano alto com pontas à vista, 89,99, sem esquecer os sapatos estilo boneca, 55,99. No domingo de manhã, 7 concelhos ficarão sem eletricidade. Freguesias de Faro, Lagos, Olhão, Lisboa, Oeiras, Sintra e Tomar serão afetadas por cortes, que terão uma duração que varia de 1 a 6 horas, entre as 5 horas e as 11 horas. Santana Lopes mantém a possibilidade de liderar a ANMP. O PSD obteve, nas eleições autárquicas de 12 de outubro, o maior número de câmaras, recuperando a Associação Nacional de Municípios Portugueses, ANMP, durante as eleições de domingo. Lula alerta líderes globais sobre a importância de valorizar a ciência. O presidente do Brasil afirmou que é necessário que as nações apressam a mudança para energias sustentáveis e preservem o meio ambiente.
COP30. Montenegro expressa pesar pela falta dos Estados Unidos. Montenegro garante que Portugal prosseguirá com a missão de sensibilizar todos, especialmente os Estados Unidos da América, a regressarem a estes objetivos. Eternamente o amor, eternamente na época das maçãs. A fotografia existe para simular a possibilidade de congelar o tempo. Estas crianças, se ainda estiverem vivas, terão agora quase 60 anos. Permanecem eternamente na época das maçãs, nesta imagem de Madeleine de Cinetti, 1934 a 2011. A obra francesa será agora apresentada na exposição do Yod Palmi intitulada Une vie, uma vida. Pedro Cisa Vieira, concordo com a decisão do Governo de modificar a lei do Tribunal de Contas e anseio pelo apoio do PS. A controvérsia acerca da intenção do Governo de modificar a lei orgânica do Tribunal de Contas vai sendo discutida nos meios de comunicação. A intervenção de Pedro Cisa Vieira e Pedro Marques Lopes, moderada por Paulo Baldaia, ocorreu no programa Bloco Central. Quais são os motivos que tornam Honest Greens um dos maiores sucessos na restauração em Portugal? Ricardo Fellner foi investigar. Cada vez que um Honest Greens é inaugurado, a fila se estende para além da rua que abriga cada uma das franquias desta marca espanhola, que oferece comida saudável, sem gorduras e sustentável. O hype será realmente merecido. Ricardo Fellner visitou o Honest Greens de Alvalade e tornou-se apreciador do hummus. E quanto ao restante? Isaltino sacia a curiosidade ao explorar casas de banho femininas. Algo surpreendente. Isaltino ficou encantado após a visita a uma casa de banho para senhoras. Cotrim esclarece a designação de alguns alimentos. O queijo curado não passou por problemas de saúde e o hambúrguer não é um ser humano. COP30. Líderes indígenas requerem consideração e envolvimento efetivo. Cerca de 2.500 indígenas de diversas partes do mundo estão a caminho de Belém para estarem presentes na COP30. Brasil acolhe COP30, um apelo para um esforço conjunto mundial contra as alterações climáticas. A conferência, que se realizará pela primeira vez na Amazônia, a maior floresta tropical do mundo, terá também a sua estreia em um país de língua portuguesa, o Brasil. Comentário de Raimundo Carreiro Silva. Crescimento de 6,6% nas vendas de veículos em outubro. Veículos elétricos representam 28,6%. No mês de outubro, Portugal registrou a venda de 19.884 veículos, o que corresponde a um aumento de 6,6% em comparação com o mesmo mês de 2024. É relevante notar que a proporção de automóveis elétricos vendidos alcançou 28,6% do total. SNS. É necessário pôr fim ao serviço de bar aberto. A paragem das urgências do SNS pelos tarefeiros revela uma realidade. O Estado não deve administrar o dinheiro público desta forma. Terá o discurso de Cavaco Silva sido uma mensagem para Montenegro? Desenvolvida nova abordagem para identificar fraudes em especiarias. A fraude relacionada com especiarias manifesta-se frequentemente em produtos que foram triturados ou moídos, tornando difícil a detecção visual de substâncias não permitidas. A habitação como um desafio no contexto urbano. Cidadãos em situações de desespero criam abrigos ilegais devido a dificuldades de acesso ao território. Os planos atuais não se ajustam à realidade vivida. Análise de Sidónio Pardal.